Olá pessoal, de volta, vídeo aula hoje para falar um pouco sobre capacitores. O que são capacitores? Capacitores são dispositivos eletrônicos que são construídos com a finalidade de armazenar carga elétrica, consequentemente armazenar energia elétrica. Você poderia se perguntar, então, para que capacitor se a gente já tem os geradores que armazenam energia e fornecem essa energia na forma de energia elétrica para o circuito? A diferença é que com o capacitor, a energia que está lá armazenada nele já é energia elétrica, não tem conversão de uma forma de energia para outra, a energia armazenada já é elétrica, e o principal motivo é que o capacitor descarrega essa energia geralmente muito rápido. Então, mesmo que o capacitor tenha uma quantidade de energia pequena acumulada, como o tempo que ele descarrega essa energia também é um tempo pequeno, então ele fornece uma potência elevada. Aqui do lado tem uma ilustração onde a gente mostra um capacitor que é conhecido como garrafa de Leyden. A garrafa de Leyden, como o nome diz, é uma garrafa mesmo, e o Leyden vem da cidade onde foi feita a primeira garrafa de Leyden, que é, no caso, o primeiro capacitor. Simplesmente um vidro em formato cilíndrico, tem uma superfície metálica por dentro do vidro, uma superfície metálica por fora do vidro. Essas duas superfícies metálicas fazem os papéis das placas do capacitor, como a gente vai ver daqui a pouco. O vidro faz o papel do isolante e a garrafa como um todo funciona como um capacitor. O capacitor, como eu já disse, ele tem como principal função acumular carga elétrica, consequentemente energia elétrica, mas em algumas situações o capacitor tem outras funções além dessa. O capacitor pode ser usado como um filtro de frequência em circuitos que processam sinais. Então, você tem um circuito que processa sinais e tem uma faixa de frequência muito ampla, e aí você precisa filtrar essas frequências, deixar passar determinada faixa e reter determinada faixa. Então o capacitor pode ser utilizado com esse intuito, ok? Bom, a arquitetura dos capacitores. Os capacitores mais comuns que existem são o capacitor plano, o capacitor cilíndrico e o capacitor esférico. Todo capacitor plano, cilíndrico ou esférico é constituído de duas placas condutoras que são chamadas de armaduras do capacitor. Então, no caso do capacitor plano, as duas placas são duas placas planas e paralelas. No caso do capacitor cilíndrico, são dois cilindros coaxiais, ou seja, os dois cilindros repousam no mesmo eixo. E no caso do capacitor esférico, são duas esferas concêntricas, elas têm o mesmo centro. As duas placas do capacitor, fique bem claro, são feitas de materiais condutores, ok? É importante também, e é uma característica dos capacitores, entre essas duas placas, ou há vácuo ou há um dielétrico, de forma que as duas placas não fazem contato uma com a outra e que então não tem como fluir carga elétrica de uma placa para outra. E, basicamente, os capacitores são constituídos assim: duas placas condutoras, que podem ser planas, cilíndricas ou esféricas, e entre essas duas placas, vácuo ou um dielétrico. Cada uma dessas placas, então, é ligado a um terminal, né? E aí você tem o capacitor. O símbolo para este elemento, quando a gente estiver trabalhando com representação de circuitos, é esse símbolo aqui, duas barras verticais, duas barras paralelas, desculpa, podem ser horizontais também, duas barras paralelas do mesmo tamanho. Não confunda com o do gerador, de uma barra é maior e a outra é menor. Óbvio, isso aqui faz uma alusão ao capacitor de placas paralelas, mas isso aqui serve para representar qualquer tipo de capacitor, tá certo?